Olá, queridas e queridos! Nessa live eu vou entrevistar Tiago Panzani, que é um médico formado pela USP São Paulo. E, gente, nós vamos falar sobre essa profissão, que é uma das profissões mais cobiçadas aí entre os estudantes. E também vou falar para vocês que, além de ser uma profissão mais cobiçada, esse profissional, esse médico, ele é formado em uma das universidades também, que é o sonho de consumo de toda pessoa que deseja cursar uma universidade pública. Vai ser duplamente interessante, porque nós vamos falar dessa profissão que é tão desafiadora e também vamos conhecer alguns aspectos da graduação de medicina na USP. Eu vou chamar ele já para entrar aqui com a gente, mas antes vamos conversar um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta para você que está aqui me assistindo. Se alguma vez você desejou fazer medicina, se você já desejou fazer medicina na USP, por exemplo, será que desejar fazer medicina é o suficiente para se dar bem nessa profissão? E também, será que medicina é realmente para você? Até mesmo porque inúmeros jovens anualmente concorrem a vagas de medicina nas principais universidades públicas do Brasil. Até porque estudar numa escola, numa universidade de renome, é muito importante. Isso abre portas. Se a gente for considerar mercado de trabalho, ter um certificado de graduação, um diploma de graduação em uma das universidades mais concorridas do Brasil, é muito bom para a vida profissional. Mas aí existe um grande desafio para que a pessoa consiga chegar até lá. E o primeiro desafio é saber que existe um ranking, inclusive, das universidades mais concorridas. E eu vou falar aqui 5 delas, que são as universidades estaduais e também universidades federais mais concorridas do Brasil. A primeira dela, o vestibular mais concorrido, o primeiro lugar, é o da FUVEST. A FUVEST promove o vestibular para a USP São Paulo. O segundo vestibular mais concorrido é o da Unesp. Unesp é a Universidade Estadual Paulista. O terceiro é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em quarto lugar, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E em quinto lugar, Universidade Federal de Minas Gerais. E eu quero lembrar aqui da Rosa Maria, que é a minha aluna do Escolha Profissional Assertiva e que ela passou na Universidade Federal de Minas. Ela fez 980 pontos na redação do Enem. Olha que coisa incrível, né, gente? E ela fez parte do meu programa de Escolha Profissional Assertiva há pouco. Tem até lá no meu feed, tem um depoimento dela. Muito legal. Eu vou falar da FUVEST. Por que eu vou falar da FUVEST? Por que eu estou falando do primeiro vestibular mais concorrido? Porque, na verdade, esse médico que eu vou entrevistar, ele é formado nessa universidade. E ele passou por essa peneira. E olha só, segundo dados divulgados agora pela própria FUVEST, que teve o vestibular realizado agora dia 12, então, olha a concorrência para medicina em São Paulo. Eles tiveram 15.224 inscritos para prestar o vestibular para medicina. Isso dá uma quantidade de 124,8 candidatos por vaga. Então, é o seguinte, com esses dados quantitativos, para concorrer à medicina, realmente o aspirante à medicina, ele tem que ter uma coisa muito certa em mente, Ele tem que ter convicção de que medicina realmente é para ele, ou seja, tem que ter muita certeza de que medicina é a profissão ideal para ele, certo? Porque olha a peneira que a pessoa vai passando para chegar até o final. E vocês vão ver aqui nessa entrevista que a peneira inicial é o vestibular.
e se a peneira inicial é o vestibular, onde a gente tem aí 124,8 candidatos por vaga, então imagina o restante dessa graduação. Por que é muito importante a pessoa ter certeza da profissão que ela escolheu, da graduação que ela escolheu? Mas aí eu também quero dizer o seguinte: o meu entrevistado, ele é um ponto fora da curva. E o que é ser um ponto fora da curva? Ele faz parte de um número reduzido de pessoas que já tem certeza do que quer fazer muito cedo, sabe? Que muitas vezes, desde criança, já sabe o que quer fazer. Então ele faz parte de um público que é até 5% das pessoas que vão escolher a profissão ou que pensam em uma profissão, até 5%, não estou dizendo que são 5%, até 5% dessas pessoas têm convicção, têm certeza do que elas querem fazer. Os demais não têm certeza do que querem fazer de profissão. Então, por isso que ele é um ponto fora da curva, porque desde cedo ele já queria exercer essa profissão. E uma outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte: esses 5% são de pesquisas que são realizadas aí por pesquisadores, por pessoas que atendem diversos, ou seja, que fazem pesquisa com milhares de pessoas. Porque se eu for considerar o número de pessoas que me procuram, quantos por cento dessas pessoas têm certeza do que elas vão fazer de profissão, eu vou te dizer que é 0% das pessoas que me procuram, porque a maioria que me procura para programas de orientação profissional, de consultoria de carreira também, adultos, 0% tem certeza do que quer fazer. Além dessa certeza em relação ao que seguir de profissão, o que mais faz um jovem enfrentar esse desafio, enfrentar essa peneira tão gigante? Quais são as motivações que fazem com que eles decidam travar essa batalha tão desafiadora, essa peneira do vestibular? Então o Dr. Tiago Panzani, ele generosamente topou fazer essa entrevista aqui, esse bate-papo, na verdade, comigo, para que a gente também ajude vocês a terem mais noção, a clarear um pouco a mente de vocês em relação a essa profissão, em relação aos desafios e tudo mais. Então, eu vou chamá-lo aqui. Dr. Tiago, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nossa, eu que quero te agradecer muito por você ter topado de participar, porque eu sei aí que o teu tempo é bem escasso, a gente vai falar bastante sobre isso, mas a curiosidade é grande, as pessoas têm muita curiosidade, então, que bacana, eu quero te agradecer muito, porque isso também vai ajudar muitas pessoas. Você faz parte daquele percentual aí de menos de 5% das pessoas que já têm muita convicção do que querem fazer e logo cedo. Então, eu vou até pular a parte do tipo assim, você fez orientação profissional? Não fez, porque nem vem ao caso. Mas eu quero te perguntar o seguinte, o que chamou a atenção para você fazer medicina? Por que você se direcionou para medicina? Boa noite a todo mundo que está assistindo essa live hoje. Que desde criança, porque desde criança já tenho eu entrei no meio da medicina, né? Então, começando que eu nasci no hospital da faculdade de medicina da PUC Sorocaba. Enquanto minha mãe cursava a faculdade, eu nasci no hospital. Então, desde criança já estou dentro desse meio da medicina, né? Então, a minha infância inteira foi basicamente vivendo no campo da medicina, da Sorocaba, livraria, na copiadora, na lanchonete, sempre com os colegas da minha mãe, então sempre nesse meio da medicina desde pequeno. Então acho que desde de criança eu já meio que tinha uma inclinação já devido ao meio que eu comecei a viver mesmo. Né? Então seguindo, fui vendo, minha mãe acabou virando pediatra e sempre ouvindo ela falando do trabalho, dos pacientes. Então acho que foi meio que inconscientemente fui começando a pegar gosto pela área médica desde pequeno. Só pelo contato. Olha, isso aí acaba me dando um gancho para perguntar se você teve modelos que te inspiraram.
porque você já está me dizendo que a sua mãe, ela era médica, você praticamente viveu nesse meio acadêmico, tirando xerox, inclusive, de algumas peças de matéria. Então, isso já deve ter despertado aí bastante curiosidade. Mas se teve alguém aí que te inspirou. Tirando a minha mãe, né, que sempre foi, é, que sempre tive com ela, né, então desde o começo, ela médica, ficava vendo, já até fui em consulta com ela junto, durante, quando era pequena, em plantão às vezes, mas tirando isso, assim, basicamente eu tive mais afim da medicina, assim, com seriados, né, que todo mundo, acho que todo mundo acaba vendo, principalmente Dr. House, né, que foi um dos seriados, logo no começo, foi um dos primeiros seriados médicos mais famosos assim, que teve. Então, acho que eu sempre gostei dessa parte de diagnóstico, de resultar problemas, de tem essa quebra-cabeça, né? Então, desde que eu também sempre gostei de quebra-cabeça, então acho que é uma coisa que ficou dentro de mim e acabou por escolher medicina porque é uma forma de resolver problemas é, que eu encontrei de Complexos. uma forma que eu gosto, né? Com problemas complexos e que lidam, não problemas complexos materiais, palpáveis, com problemas complexos que lidam com vida, né? Então, é uma coisa mais interessante para mim, que eu sempre fui mais da área de biológicas, né? Nunca fui muito da área de humanas, nem de exatas, então acho que sempre fui mais para biologia mesmo. Então, eu gosto de problemas relacionados à saúde, à, à vida, problemas complexos do corpo humano, do organismo. Que legal. Então, ó, a sua mãe, ela é médica pediatra, é isso? Isso, E ela estudou na PUC Sorocaba. isso. E lá que foi aí a tua inspiração, que foi esse meio que acabou inspirando você. Em algum momento da sua vida, passou alguma outra profissão fora a medicina na sua cabeça? Meu avô queria que eu fizesse direito, né? Acho que ele tentou, ele começou a cursar direito, mas não terminou, mas ele queria que eu fizesse direito, né? Mas acabou que não era para mim, porque, como eu falei, não era muito de humanas, né? Decorar lei, essas coisas, não era muito a minha praia. Acabei indo para a área biológica mesmo, para medicina. Desde pequeno, assim, acho que era mais a área que eu queria seguir. Que você gostava, né? Olha, você está falando uma coisa bem legal, que é o seguinte: muitos jovens sofrem pressão da família para escolher essa ou aquela profissão. Para você, você sentiu essa pressão? Teve isso? Como foi? Não, nunca tive essa pressão de escolher nada da área para seguir a vida. Minha mãe, por ser médica, ela me deixou livre escolha, nunca pressionou para ser médico, nem para ser outra coisa, advogado, engenheiro, biólogo, qualquer outra coisa, ela sempre deixou bem livre. Ah, que legal. Bom, e aí então, como você já tinha convicção do que você queria, que estratégia foi montada para você entrar na USP, que você viu, né? Você ouviu o comecinho da live? É o vestibular mais concorrido, mais de 120 candidatos por vaga. E na sua ocasião, que foi faz em que ano que você fez o seu vestibular? A primeira vez que eu fiz o vestibular foi em 2011. Já era super concorrido. Quer dizer, sempre foi muito concorrido o vestibular. Sabendo desde cedo que você já tinha essa inclinação pela medicina e que a tua escolha era essa, qual foi a estratégia montada para você trilhar o caminho para passar no vestibular da USP? Porque agora a gente vai falar bem especificamente do vestibular da USP. Desde no ensino fundamental eu já estudava numa escola que era uma escola boa, mas era uma escola que ainda não tirava o máximo da gente, né? Dos alunos ainda não tirava todo o potencial. Então minha mãe eu já tendo decidido já que queria fazer medicina, né? Minha mãe já me tirou da escola e me colocou numa escola que puxasse mais, né? Que fosse mais de incentivo, que foi o Bandeirantes. Fiz o meu ensino médio no Bandeirantes, que já era uma escola um pouco mais puxada, né? Um nível um pouco mais alto, então exigia bastante da gente de estudar, sempre, estar sempre estudando, provas mais difíceis, focado mesmo no vestibular, né? Inclusive com divisão por notas, divisão por áreas de
de estudo biológico das datas humanas, então que estimulava a competição, né, já preparando mesmo para o vestibular. Foi bastante importante porque já deu uma base de conhecimento para a prova vestibular, mas mesmo assim ainda precisei fazer mais um ano de cursinho para finalizar essa bagagem de conhecimento, treinamento para eu conseguir fazer uma prova e conseguir passar. Na verdade, você, mesmo tendo feito essa preparação toda, que o colégio ele possibilitou para você, ainda assim não foi o suficiente para você passar. Você prestou, da primeira vez que você prestou para quais universidades? Na primeira vez eu prestei para as 4 universidades públicas aqui de São Paulo, né? Então, a USP, a Unicamp, a Unesp e a Unifesp. Então, prestei para essas 4. E aí, então, você foi fazer lá o seu 1 ano de cursinho. E aí, como foi? Depois, como é que foi? Você prestou para quais? Passou em quê? Aí, como eu fiz um ano de cursinho, né? E aí já queria prestar um pouco, abranger um pouco mais para não ter que fazer mais um ano de cursinho, que é bem cansativo, né? Prestei as mesmas faculdades e também prestei para escolas particulares como a PUC Sorocaba, que foi onde minha mãe fez, né? E onde eu também faria, porque é uma das melhores aqui de São Paulo também, dentre as particulares. Então, prestei essas cinco faculdades. E aí, você decidiu, você passou em quais? Você passou na USP, passou mais? Passei na PUC Sorocaba e passei na USP. Como a USP é pública, né, e é uma das melhores universidades do país, a melhor universidade do país, fui para a USP mesmo. Que legal. Bom, então aí todo aluno, né, todo estudante acha que passou por essa peneira, por esse funil e que uau, tô livre, tô salvo, agora eu posso descansar. É isso mesmo? É isso que acontece? Longe disso, né? Como já diz o ditado, né, é difícil de entrar e mais difícil de sair, né? Me fala um pouquinho como são assim os primeiros anos, o que você precisou estudar, como foi, já começa a ver sangue, já começa, porque tem um outro mito também, que, nossa, já vou começar a atender paciente, já vou começar a fazer cirurgia. Como que é a graduação em si? A faculdade de medicina são 6 anos de graduação. Os 2 primeiros anos são aqueles mais ciclo clínico, que a gente chama, ciclo básico, que a gente chama. Então, a gente praticamente não tem contato com o paciente. O mais difícil porque você entra em medicina já querendo ter contato, né? Então, você quer ver paciente, você quer ver doença, mas o que você vê mesmo, na verdade, nos primeiros anos é bioquímica, biologia molecular, fisiologia, patologia. São matérias que, assim, normalmente a gente não gosta muito de estudar. Tem muita coisa para decorar, muita coisa que a gente não... Normalmente a gente não usa muito durante a vida acadêmica, lógico que é o básico que a gente precisa saber, mas a gente não usa especificamente aquilo, é mais para a gente ter um conhecimento básico. Então, os primeiros 2 anos são os mais longos, né? Porque a gente não tem muita prática, não tem muito contato com o paciente, a não ser a propedêutica, né? Que é aprender a examinar, aprender a conversar com o paciente, mas isso é muito pouco dentro dos primeiros anos. E o mais próximo que a gente tem, assim, de paciente mesmo é a anatomia, né? Então, é ver peça, ver peça no laboratório, estudar as estruturas anatômicas. Esse é o mais próximo dos primeiros 2 anos que a gente tem. Vou fazer uma parte aqui, porque, na verdade, essa parte da anatomia... Você teve neuroanatomia também? Tem neuro também ou não? Tem neuroanatomia também. Tem. Na verdade, essa parte, que é a parte de anatomia, as pessoas também acham que elas vão, na verdade, elas vão já ter algum contato com o paciente. E não, ela vai ter contato com peças. E quando a gente fala peças, na verdade, essas peças são partes humanas, são órgãos humanos. Então, desde parte externa, como também toda a parte interna. Isso é segmentado pelo aparelho que a pessoa vai estudar. Então, nos primeiros anos, ela só vai ter contato mesmo com peças que são mantidas. Na minha época, quando eu fiz psicologia, até te falei, era no formol, que é uma substância que arde os olhos, nariz, e agora você disse que não, que lá
É foi glicerina. 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 E é assim também, já existem aulas de anatomia e neuro para quem já fez, por exemplo, a formação, como esses primeiros anos de anatomia, mexendo com peça real. Também tem, na minha pós, lá na USP também, em neuropsicologia, toda a parte do sistema nervoso central a gente faz com realidade virtual também. Só que antes, é claro que só faz isso quem já teve essa formação básica. Mas o legal de falar dessa parte é que a pessoa vai ter que mexer com o quê nesses primeiros anos? Ela vai ter que mexer com peça. Com peça, quer dizer, com um cadáver mesmo, né? Só que não tem com cadáver. Isso também é um desafio para muita gente. Algumas pessoas, nesse momento, elas têm que ter um preparo também para isso, né? Um preparo emocional. Porque a gente vê pessoas, adultos, crianças, adolescentes, órgãos, né? De criança, adolescente. Então, isso é uma outra questão aí que a pessoa também tem que considerar. Você falou, então, dos primeiros 2 anos. E acho que eu ia te perguntar uma coisa. Nesses primeiros 2 anos, ou nesse período, é possível a pessoa ter vida social nesses primeiros 2 anos? Como que é? Sim, é possível, sim, com certeza. Nos primeiros anos, ou inclusive nos anos seguintes, tem as extensões da faculdade. Se você quiser, você pode fazer diversas extensões da faculdade mesmo. Então, tem atlética, onde você pode fazer esporte. No primeiro ano, a gente tem a competição de calores, então a gente vai no fim de semana, uma semana para outros lugares, para outra cidade, fazer uma competição de esporte, com fraternização, com festa, centro acadêmico, que é a área mais política da faculdade. Então, você tenta decidir algumas coisas de currículo, de graduação. Tem departamento científico, onde você faz extensões, ligas acadêmicas, né? Então, você faz ligas de coisas que você quer fazer no futuro, ou que você tem interesse, emergências clínicas, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, trauma. Então, você pode escolher essas coisas. Além de tudo, sempre tem período livre, que normalmente o pessoal se encontra na atlética, se encontra em outros lugares para ter o seu tempo livre, né? Para fazer ter a vida social, né? Que a gente chama. Então dá tempo de fazer, apesar de ter muita coisa para decorar, muita coisa para estudar, mas com certeza dá tempo sim. É porque, assim, existe um mito de que o médico ele não tem vida social. Na verdade, a gente nem entrou na questão do médico ainda, porque nós estamos aqui no segundo ano, falando do segundo ano. É desafiador, tem muita matéria, ainda, porque existe aquela expectativa grande de já começar a colocar a mão na massa, e colocar a mão na massa e atendimento a paciente e tal, mas existe toda uma preparação que precisa acontecer antes. E as pessoas acham que elas não vão ter vida social, elas não vão poder fazer mais nada, vão ter que esquecer os amigos, esquecer as festas e tudo mais. Mas nesse período, ainda ela consegue ter uma vida social, né? E depois a gente vai ver se mais para frente dá para ter também. Agora, quando começa a ficar aí mais difícil em conciliar tanto essa questão da vida social? Até o quarto ano, mais ou menos, é mais tranquilo, né? Então, os 2 primeiros anos ciclo básico, os 2 próximos anos são o ciclo clínico, onde a gente começa a aprender mais sobre as doenças em si, né? Sobre como elas afetam os pacientes. Então, a gente já começa a aprender mais a fisiologia das doenças mesmo, e como tratar, e como resolver as questões. E depois, nos 2 últimos anos, é o internato, que a gente chama. Então, quando a gente está basicamente no hospital mesmo, onde a gente começa a aprender a ser médico propriamente dito, onde a gente passa a maior parte do tempo, eu diria que 90%, 95% do tempo no hospital, e o resto a gente tem poucas aulas ou algumas discussões só para ter como base para poder atuar no hospital mesmo. Então, acho que a partir do 5º, 6º ano começa a ficar mais puxado, porque a gente começa a ver como é que é a vida médica mesmo, a gente começa a dar plantão, começa a ter que dormir no hospital, essa parte começa a ficar mais corrido para os alunos e tem que estudar também para os estágios e para a prova de residência. Não que também seja impossível a pessoa ter vida social, ela pode ter, mas vai diminuir à medida em que vai avançando a complexidade da formação, porque é bem isso, diminui um pouco essa possibilidade, mas também não é para sempre. Isso
A pessoa vai voltar a equilibrar. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao exército, porque tem pessoas que acabam entrando. Como que é essa questão do exército? Eles são dispensados? É também um pesadelo nessa questão do exército. A partir do sexto ano, né, quando a gente se forma, a gente tem três opções para seguir, né? Então, a primeira é trabalhar como médico generalista, dar plantão pronto-socorro, transporte de ambulância, né? A segunda é prestar prova de residência para alguma especialidade. E a terceira é trabalhar no Exército. Normalmente a gente presta uma prova do Exército, que é uma prova específica do Exército, e aí a gente colocado numa lista, uma ordem de escolha, então os primeiros têm o direito de escolher se querem fazer Força Aérea, se querem fazer Exército, se querem fazer Marinha. Tem essas três opções que você pode ficar 1 ano, 2 anos, pode escolher onde quer ficar também, às vezes, se está bem colocado, você pode escolher se quer ir para Manaus, se quer ir mais perto de São Paulo, se quer para ir para outro estado. Então, normalmente, é uma das opções de carreira Para quem fazer faz o Exército medicina. antes de se especializar e depois também pode seguir carreira no Exército mesmo, prestando concurso. Quando que o estudante de medicina pode dizer que ele é médico? Quando ele se forma. A gente se forma, teoricamente, a gente já é médico, né? Então a gente já pode Sim. exercer a profissão. Finalizou o sexto ano, teve a graduação, já é médico. Já é médico. Ganha CRM e aí já pode começar a trabalhar. Depois que a pessoa fez o sexto ano, ela vai ser um médico generalista e ela já pode começar a trabalhar. Ela já começa a ganhar dinheiro aí? Se ela escolher trabalhar como médico generalista e seguir essa linha de plantão logo no começo, você pode ganhar dinheiro, sim. Plantões, pronto-socorro, pagam 1.000 e pouquinho. Então, já se você tiver muito trabalho, trabalhar bastante, né, muitos plantões, você começa a ganhar dinheiro sim, logo no começo de Entendi. carreira. Então, tem que trabalhar bastante, Tá, mas pode juntar um bom dinheiro. bom dinheiro. Na verdade é assim, é 1.000, 1.000 e pouco por plantão. E os plantões, eles são de 4 horas, é isso? Não, os Ou plantões não? normalmente são de 12 horas. Ah, tá, de 12 horas. Tá. É só a jornada dele, se ele tiver uma jornada, por exemplo, numa empresa, porque o médico ele também pode trabalhar vinculado a uma empresa. Aí ele tem 4 horas de jornada, certo? Normalmente são os contratos CLT, normalmente eles pegam 4 horas, são poucas, mas normalmente o que a gente ganha é por plantão mesmo, né? Então é de 12 horas, Então, tá. 6 horas, 24 horas, então normalmente são divididos em períodos de múltiplos de 6 horas que a gente ganha em plantão. Entendi. Então, na verdade, um plantão de 12 horas é que equivale aí a 1.200 em média. Dependendo É, do número de aí, plantões que ele fizer. aí você pode juntar um bom dinheiro, dependendo de quanto você quiser trabalhar, o máximo, quanto você conseguir trabalhar, você pode ganhar um dinheiro. É a partir do sexto ano. Mas, na verdade, ser médico generalista tem suas vantagens e suas desvantagens. E também não adianta a pessoa achar que ela chegou no sexto ano, tirou o diploma, ótimo, maravilha, não tem que fazer mais nada. Não. Ela pode começar a pleitear a carreira de médico especialista. E para isso ela tem que fazer o quê? Então, para isso a gente já começa, muitas vezes, a preparação já no sexto ano mesmo da faculdade, já começa estudando para a prova de residência. Então, a gente tem que fazer uma residência médica para poder fazer a especialização. E a gente quer seguir fazer especialização em clínica médica, em cirurgia geral, em neurocirurgia, neuroclínica, em dermatologia, patologia, qualquer área médica, a gente precisa fazer a residência, especializar. Então aí é uma outra peneira, certo? E que a Isso. pessoa já começa a se preparar no sexto ano. E aí me diz, é uma peneira que ela equivale ao vestibular em termos de complexidade, de concorrência, ou é uma peneira mais apertada do que o vestibular? Olha, muitas vezes ela é mais apertada do que o vestibular. Como tem muito médico se formando e as vagas para residência médica são muito poucas. Cada hospital tem poucas vagas para residência. A concorrência é muito alta. Então, por isso que a gente comumente começa a preparação já no quinto, sexto ano, já começa a estudar. Tem muitos cursinhos também paralelos para fazer para a própria residência médica, né, voltados para a residência médica. É o segundo vestibular, já logo depois que acaba a faculdade.
Então não acaba por aí, né? Não acaba no primeiro. Para quem decide se preparar no 6º ano, o curso da graduação, normalmente, que deve ser também bem desafiador, no 6º ano, né? E também se preparar para a residência. No seu caso, eu sei que você fez a residência no próprio HC. Fala um pouquinho Isso. para a gente. E fala também a tua colocação, que eu acho que vale a pena. Eu fiz residência, né? Me preparei desde o do 6º ano, né? Então, no 5º, 6º ano, me preparei já para fazer a residência médica de cirurgia geral, né? Já era a área que eu gostava, né? De cirurgia geral, de ter mais objetivo, de colocar a mão na massa mesmo. E eu já, desde o 6º ano, me preparei para passar a prova de cirurgia geral. Acabei passando direto da faculdade e fiz os 2 primeiros anos já, que acabou, né? De residência em cirurgia geral. É uma área bem concorrida e uma área bem trabalhosa, uma especialidade bem puxada, demanda muito do tempo dos residentes, né? Então, a gente com residente demanda bastante do tempo. Muitas vezes a carga horária elevada, muitas vezes passando de 100 horas semanais, 120 horas por semana, né? Então é uma área que a gente trabalha bastante, principalmente no R1, que é quando a gente começa a pegar mais mão, a gente passa em algumas especialidades que demandam bastante horário, né, de carga horária, e a gente bem demandante, assim, bem complexo, e tem também a parte de não só de demanda física, tá lá 120 horas por semana trabalhando exaustivamente, muitas vezes passando noite sem dormir, ou dormindo muito pouco, dormindo 2, 3 horas por noite, e já tendo que trabalhar mais 12 no dia seguinte, né? Tem a parte também psicológica, né? Então, o pessoal que presta medicina e que vai fazer especialidade, vai fazer especialização, tem que ter um psicológico bem forte, porque é muito demandante, né? Então, você é cobrado de todas as partes, né? Você é cobrado por seus colegas, você é cobrado por seus superiores, pelos seus chefes, pelos pacientes, pela família dos pacientes. Então, é uma cobrança intensa de todos os lados, né? Então, você tem que se preparar bem psicologicamente para começar a lidar com essa parte de ser médico mesmo. Esse profissional, quando está fazendo a residência também, essa profissão ela é muito nobre, porque ela lida com o material mais precioso que tem, que é a vida humana. Toda vez que você recebe um paciente, você recebe uma vida para cuidar. Assim, e quando você vai fazer uma cirurgia, que foi o que você escolheu, um erro, ele é muito fatal, quer dizer, não tem volta. Você chegou a comentar dos professores que, na verdade, eles são chefes da cadeira. Por exemplo, da cirurgia geral, tem os chefes ali que são os professores mais experientes, os profissionais mais escalonados aí, em termos de experiência, de competência, e eles assistem vocês no momento de uma cirurgia, enfim. A cobrança aí é no sentido de executar com perfeição todos os Isso. procedimentos cirúrgicos, Porque porque a gente está lidando com uma vida, né? Então, diferente que eu tinha falado para você antes, normalmente as especialidades cirúrgicas têm uma cobrança maior do que outras especialidades, principalmente porque a gente está mexendo na pessoa em si. A gente está fazendo a cirurgia, a gente pode fazer alguma coisa errada numa cirurgia e causar um mal para o paciente. Não que as especialidades clínicas não tenham muitas medicações, então normalmente diagnósticas, a parte clínica é super importante, né? Ele também tem essa cobrança intensa, né? Mas acho que eu, por ter feito cirurgia, né, e vejo bastante isso mais nas partes cirúrgicas, é a cobrança lidando com a vida do paciente naquele momento, né? Então, qualquer erro pode levar a um desfecho que a gente não gostaria, e também qualquer acerto faz a gente comemorar, né? Ou ficar feliz, levar o bem para o paciente. é um trabalho sob pressão mesmo. Você passou entre os 10 primeiros para fazer a residência no próprio hospital no HC, que é uma referência também. Então, parabéns, viu? Já parabenizado anteriormente, mas parabéns, porque de fato tem que ter uma dedicação muito grande. Você escolheu a cirurgia geral. Você gostou, deve ter gostado tanto da primeira especialidade que você está se preparando para fazer uma nova. Como que é isso? Como é que é se preparar para fazer uma nova especialidade? Que especialidade é essa? Quando a gente faz cirurgia geral, né, normalmente a gente faz cirurgia geral para se especializar em uma outra subespecialidade cirúrgica, né? Então, cirurgia
cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia plástica, cirurgia vascular, urologia. Então, qualquer uma dessas especialidades cirúrgicas, a gente tem que fazer outra prova, né? Então, a gente tem que estudar de novo, fazer mais uma prova, mais um vestibular para poder fazer a especialidade. Eu escolhi seguir a especialidade de cirurgia do aparelho digestivo, que é onde eu gosto mais, né, de mexer com o aparelho digestivo, cirurgias vesícula, gástricas, intestinais. Então, essa é a parte que eu mais gosto e que eu escolhi para fazer agora, passando na prova nesse fim de ano aí, testando de novo. Depois eu vou falar dessa jornada, porque realmente é uma jornada que o estudante faz. Então, você já fez, né? Fez uma peneira, uma primeira peneira para uma especialização de 2 anos. Agora, você vai para mais uma de quantos anos? A minha especialidade que eu escolhi são 2 anos. A cirurgia digestiva são mais 2 anos. E agora você Mas vai tem fazer uma outras outra. especialidades com 3. É o seguinte, porque até agora me parece que a pessoa está investindo. Ganhou, pode ganhar alguma coisa, mas quando que a pessoa começa a ganhar dinheiro de fato com a medicina? Essa parte temos que chegar lá, né? Então, assim, no começo, durante a residência, a gente ganha uma bolsa, né, de cerca de R$ 4.000, então, uma ajuda de custo, a gente chama. E, então, por esses anos de residência, a gente ganha esse FIP e pode dar plantão fora, se conciliar com a grade da residência. A gente pode dar um outro plantão fora, quem precisa, ou quem gosta, ou quem quer, para ganhar um dinheiro extra. Mas, assim, a gente começa a trabalhar mesmo e começa a ver o dinheiro entrando quando a gente está fora da residência. A gente acaba a residência, faz a especialização e aí que a gente começa a trabalhar com aquilo que a gente quer e começa também a poder pegar outros plantões também, inclusive, e aí que começa a ganhar dinheiro mesmo. No começo não é muito, né? No começo é proporcional ao quanto você se dedica, né? E depois, quanto mais especializado, que você começa a ter os seus pacientes, seus consultórios, suas cirurgias, no caso, né? Então, aí que começa a ganhar mais dinheiro mesmo. Então é assim, são 6 anos de graduação, especialização de 3 a 5 anos, uma média, ou seja, se a gente for considerar que tem pessoas, eu já tive pessoas que me fizeram essa pergunta, inclusive eu respondi há pouco tempo, eu respondi nos meus stories, para uma pessoa que me perguntou e falou sobre a questão do dinheiro, que ela gosta, na verdade assim, ela tem, uma das prioridades dela é ganhar dinheiro, e como a medicina dá dinheiro, que é isso que as pessoas têm, de impressão em relação à medicina, né, que a pessoa iria escolher fazer a medicina aí por conta dessa questão do dinheiro. Aí a minha pergunta para você dá para a pessoa decidir fazer medicina apenas considerando o ganho financeiro, o dinheiro? Não dá. Só o dinheiro não dá. Você precisa gostar muito de medicina, ou pelo menos uma boa parte. Não precisa gostar de tudo também da medicina, porque a gente não gosta de tudo da medicina, mas você precisa ter vontade de trabalhar com medicina para poder ganhar dinheiro. Só assim você vai conseguir ganhar dinheiro, porque se você não tiver vontade de trabalhar com medicina, você não vai ganhar dinheiro, porque você não vai ser um bom profissional. Então, você só trabalhando com o que gosta, você vira um bom profissional e é assim que o dinheiro vem. Então, você pode ser um bom profissional em outras profissões, ganhar dinheiro igual em outras profissões, sendo um bom profissional, não necessariamente só na medicina, né? Você pode ser um bom profissional, ser um bom advogado, ser um bom engenheiro, ser um bom professor. Então, você vai conseguir dinheiro com a sua carreira, pode ser não tanto quanto você gostaria, mas você vai conseguir ganhar dinheiro se você for um bom profissional, independente da área que você quiser. É porque realmente é uma jornada. Na verdade, assim, a pessoa tem que enxergar a medicina primeiro como se é um exercício, mas primeiro é um investimento que será feito e que não é um investimento financeiro só, é um investimento emocional, é um investimento de tempo, são algumas renúncias que a pessoa vai ter que fazer. Então, para que ela faça isso, o grande motivador não pode ser apenas o dinheiro, tem que ter algo mais para que ela possa trilhar esse caminho e enxergar essa jornada como uma jornada que vai te dar um retorno mais no longo prazo, no médio para longo prazo, e não achar que o retorno ele vai ser de imediato, como algumas profissões elas possibilitam. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre as características de perfil
desse profissional? Porque a gente já falou bastante sobre quanto tempo de graduação, quanto tempo de especialização. Vamos falar um pouco das características, como deve, né? Que características que uma pessoa deve ter para ser médico, para fazer medicina. Na verdade, para fazer medicina e ser médico. Das duas, acho que a principal característica é ser resiliente. Então, acho que como tem cobrança de todos os lados, muito cobrado, muita briga, muita gente falando com você, querendo te cobrar pelo melhor, pelo bem da gente, pelo bem do paciente. Então, a cobrança é intensa mesmo. Então, acho que ser resiliente é a principal característica. Assim. Lógico, tem que ter foco, tem que ter dedicação, tem que ser cuidadoso, tem que ter boa memória, né, para decorar tudo que a gente tem que decorar. Tem que gostar de estudar, pelo menos uma boa parte, né, da matéria, ou que você gosta mais para se especializar, né. E acho que tem que ter também empatia, né, empatia pelo paciente, né. Então, essa é uma das características principais. Então, você não pode ser uma pessoa antipática, né, que fria. Lógico, tem muito médico frio, mas acho que ser empático ajuda muito no cuidado do paciente. Então, acho que essas são as principais características, acho, que precisa para cursar e para ser médico. Tem que ter boa memória, né? Também. Boa memória. E essa questão da empatia, até a gente estava discutindo outro dia sobre que tipo de empatia que esse profissional tem que ter. Até mesmo porque existe sempre a possibilidade da perda de um paciente. Ninguém quer, mas pode acontecer. Que tipo de empatia? E aí eu vou explicar dois tipos de empatia que existem, que uma é a empatia emocional e outra é a empatia cognitiva. Na verdade, o médico, o psicólogo, todos os profissionais que acabam trabalhando na área da saúde, eles têm que ter uma empatia, que é a empatia cognitiva. A empatia emocional, ela vai fazer com que a pessoa ela entre no estado emocional do outro. A empatia cognitiva vai dar uma compreensão do estado emocional da outra pessoa. Então, quando a pessoa consegue desenvolver essa empatia cognitiva, ela vai conseguir trabalhar ajudando aquela pessoa, independentemente da condição de saúde, da condição de vida em que ela estiver. Então, ela vai ter essa habilidade de compreender a situação, de se empatizar com a situação, mas ela não vai perder o discernimento no sentido de fazer o procedimento que é necessário para poder ajudar aquela pessoa. Então, realmente, a empatia ela é muito importante. E uma outra coisa também que eu queria te perguntar, se o médico ele tem algum preparo no sentido, ou o estudante, se ele tem algum preparo para lidar com essas situações onde há perda do paciente. Sim, durante a própria graduação, a gente tem aulas de comunicação de más notícias, né? Então, a gente aprende alguns protocolinhos, como abordar a família, o paciente, ver o que ele sabe da doença, o que ele acha que ele tem. Então, a gente tem uns protocolos para poder abordar e poder dar as más notícias. Mas, assim, é um protocolo, é uma coisa que a gente aprende teoricamente, mas que na prática, às vezes, não é muito bem assim. Então, a gente vai de paciente para paciente, de família para família. Então, a gente meio que tenta começar com esse protocolo, mas vai sentindo a situação, né? Então, a gente vai caminhando para um lado, caminhando para o outro, vai tateando, ver o que a família sente, né? O que a família entende, porque muitas vezes a gente lida também com famílias de baixo nível social, então, principalmente nos hospitais públicos, né? Que às vezes não tem todo o entendimento que pessoas com mais escolaridade têm. Então, às vezes é mais difícil de comunicar, de falar. Então, a gente vai tentando entender o que está por trás de cada família, por trás de cada paciente, para a gente poder fazer a comunicação de más notícias, de óbito, de tudo que vem assim, né? Então, acho que é mais uma vivência do dia a dia do que um protocolo. Dá para a gente protocolar uma notícia dessa. Né? Então, é mais uma vivência do dia a dia. Então, quanto mais você treina durante o dia a dia, mais empático você fica, como nem você falou, né? Essa empatia cognitiva, né? Então você não deixa o emocional te afetar muito para você poder conseguir dar de forma clara e tranquila, né? E mesmo assim dando conforto para a família. Qual é o maior investimento que uma pessoa
precisa estar disposta a fazer para trabalhar com medicina? Sem dúvida nenhuma, o maior investimento é o tempo. Tudo que a gente faz na medicina é o tempo, né? Então, a gente, como eu falei, a vida social, então muitas vezes o tempo é que falta para a gente poder fazer tudo que a gente quer. Muitas vezes a gente vai perder festa, a gente vai perder reunião de família, a gente vai perder sair com os amigos, porque está descansando, porque tem que estudar. Tempo é o maior investimento mesmo que a gente tem. Perde Natal, perde Ano Novo, mas eventualmente você recupera depois uma parte desse tempo, quando você estiver mais tranquilo. E também eu acho que talvez o grande aprendizado aí ele seja valorizar o tempo que se tem com a família, o tempo que se tem com os amigos, porque muitas vezes não é nem a quantidade de tempo que a gente fica com as pessoas, mas é a qualidade desse relacionamento. Dedicar-se a essa causa de salvar vidas, de ajudar para que as pessoas tenham alívio das dores, de contribuir com a ciência. Existe um ganho tão grande por trás disso que o que acaba fazendo com que a gente dê mais valor para os momentos que a gente está junto da família, né? E dos natais, dos anos novos que a gente poderá viver, né, com a família. Se a pessoa tiver essa visão também, se ela conseguir enxergar por esse lado, eu acho que ela vai ver que vale a pena, porque a gente vai ter muitos natais, muitos feriados, muitas possibilidades de sair, né, com os amigos, e a gente está fazendo um bem, na verdade a gente está prestando um serviço, e é um serviço que a gente presta para a humanidade, porque eu costumo falar aí nos meus programas de orientação profissional, que a nossa sociedade, ela está estruturada para uma entrega de serviços. A gente presta serviços, cada um dentro de uma especialidade, mas a gente presta serviços para a sociedade. A nossa profissão, além de ser o nosso ganha-pão, de ser a nossa possibilidade o que possibilita a gente fazer o nosso projeto, ter o nosso projeto pessoal, o nosso projeto de vida, ela possibilita que a gente também sirva à sociedade de uma determinada maneira. Então, quando a gente escolhe uma profissão, a gente está escolhendo de que forma a gente quer servir essa sociedade, porque nós prestamos serviços. Eu acho que também tem essa coisa que as pessoas podem pensar a respeito da profissão e do tempo que elas investem nisso. Aí agora eu queria que você falasse assim, o que você teria a dizer para os jovens que estão interessados em fazer medicina na USP, né? Ou até em qualquer outra universidade, mas assim, o interesse em fazer medicina, o que você diria para essas pessoas? Acho que, assim, para fazer medicina você tem que ter certeza primeiro que é isso que você quer, né? Então você tem que ver, conversar com quem fez, conversar com auxílio profissional. Acho que você tem que saber mesmo primeiro se é isso que você quer para sua vida, né? Ver se você tem essa resiliência, se você tem esse psicológico, se você tem essa disponibilidade de tempo para poder esperar e fazer a graduação, demorar todo esse tempo para você fazer uma especialidade, né, e virar médico mesmo. E além disso, né, além de ter certeza, acho que tem que estudar bastante, sem dúvida, né, que tem que estudar muito, dedicar, ter foco, não desistir. Muitas horas a gente pensa até que vai desistir, né, que já deu, que não aguenta mais, está cansado, mas isso passa e continuar a seguir firme e forte que vai dar certo. Tem que abraçar a causa, tem que realmente abraçar. Ah, muito bom. Ter certeza, né, é primordial para a pessoa poder seguir e simplesmente ter êxito e sucesso. Porque desde a preparação do vestibular, que são lá os 3 anos do ensino médio, que todo mundo vai fazer igual, tá? Mas se a pessoa já tem um foco, se ela já sabe logo, desde cedo, o que ela vai ter de profissão, então ela aproveita muito mais esses 3 anos. Por quê? Porque ela já monta uma estratégia para isso. Depois disso, mais 1 ou 2 anos de cursinho. Então, para quem inicia a graduação lá com 20 anos, passando no vestibular, ela vai ter mais 6 anos, no mínimo. Depois faz a graduação, finaliza a graduação lá com os 26 anos, ainda vai ter uns 3 a 5 anos e tem outras especialidades que levam mais tempo ainda. Apesar de que o médico ele nunca deixa de estudar,
É assim como o psicólogo também nunca deixa de estudar. Daí a pessoa já vai ter lá uns 29, 31 anos. E para começar a ter uma remuneração bem consistente, mais por volta dessa idade aí, 30, 30 e poucos anos. A pessoa que está pensando apenas no financeiro, enquanto ela estiver estudando aí 10, 12 anos, investindo tempo, energia emocional, investe dinheiro também, porque material é caro e tudo mais. Então, na verdade, não dá para entrar nessa jornada sem saber, sem tomar uma decisão consciente, sem entender realmente quais são os seus direcionadores internos para poder cursar, porque senão acaba desistindo. E tem pesquisas que apontam, pesquisas do INEP, que apontam que mais de 54, quase 60% dos estudantes de graduação eles já desistem logo no segundo ano da graduação. Então, imagina, toda uma preparação para chegar lá no segundo ano e desistir. E tudo que a pessoa puder fazer para ter certeza que aquilo é a profissão para ela deve fazer. Porque é uma tacada que a pessoa vai ter que dar e que ela tem que ser certeira. Eu escuto muito alguns profissionais dizendo assim, olha, é só uma primeira escolha. Mas veja que é uma primeira escolha que vai demandar um investimento muito gigantesco. Tem que realmente se preparar, tem que ter certeza, tem que saber se tem talento, quais são os motivadores internos, para começar essa jornada e não parar. Porque é como você disse, tem momentos que dá vontade de parar. Mas alguma coisa dentro da pessoa diz, não, você só está cansado, calma, descansa um pouco e segue em frente. Não é isso? Sim, é isso. Ai, que Muitas bom. vezes a gente tem muita gente com burnout, mas passa. A pessoa tem que aprender a fazer uma gestão emocional. Até mesmo porque só a questão da inteligência, né, dessa capacidade de raciocinar, não é o suficiente. A pessoa também tem que aprender a administrar as emoções. Ela tem que aprender a rodar todos esses pratos. É que nem, sabe aquele pessoal do circo que fica rodando prato, equilibrando prato? Então, a pessoa tem que aprender a equilibrar todos esses pratos aí, sem deixar nenhum cair. E muitas vezes a pessoa também tem uma régua muito elevada de exigência. A régua dela é muito alta, né? Ela é muito autoexigente. Então, essas cobranças, olha, junta a cobrança externa, a cobrança do paciente, a cobrança da família do paciente, a cobrança do chefe e a cobrança interna, então, que eu acho que é a pior de todas. Aí não tem para ninguém, né? Vai ter burnout mesmo. Acho que é isso mesmo. Acho que tem que ver o que quer. Se for isso mesmo, segue em frente que uma hora a gente chega. Quero te agradecer muito pela generosidade. Você realmente é muito especial. Agradeço demais de trazer essas palavras aí para as pessoas, porque é muito importante a gente compartilhar nossa experiência para outras pessoas aprenderem com isso e fazer ou não fazer, tomar ou não tomar essa decisão. Aí a pessoa junta isso com todos os outros critérios, porque também embasar a escolha em um único critério não dá certo. Tem que ampliar critério para tomar decisão. E eu te agradeço muito. Foi muito bom, foi ótimo. Muito bom mesmo. Te agradeço de coração. Parece que tinha uma pergunta, Tiago. Deixa eu ver se eu consigo resgatar a pergunta aqui, tá? Do que mais gostou dos primeiros anos da facul? Primeiros anos é o momento que a gente começa a fazer as amizades. Quando a gente começa a fazer as amizades que vão seguir pro resto da faculdade, o resto da vida, né? Fora viver a faculdade, fazer um esporte, né? Ir numa competição, acho que começou as amizades, né? Eu tenho meus melhores amigos na faculdade, eu fiz no primeiro dia, meu melhor amigo da faculdade, eu fiz no primeiro dia no primeiro dia mesmo, né? No dia da matrícula. Agradeço aí a todos que participaram, fica com Deus, muito obrigada, viu? Obrigado. Sucesso para você, boa sorte nada, sucesso na sua prova, tá? Obrigado. Boa noite. Obrigada, viu?